Se você curte LEDs RGB, provavelmente um dos seus notebooks favoritos entre todos que passaram aqui no canal tenha sido esse cara aqui, que é o Asus ROG Strix G15. A Asus me enviou esse notebook faz um tempo já, e depois de testar por algumas semanas, chegou a hora de eu falar o que eu achei dele no final das contas, né? Até porque não é um notebook barato, nós estamos falando aqui de um modelo premium, que beira seus 12 mil reais, sendo que em promoções chega perto dos 10 mil reais mais ou menos. E um dos motivos pelo preço mais elevado aqui do Strix é pelo fato dele já contar com uma nova geração de processadores, né? No caso do Strix, eles apostaram aí na 6ª geração dos Ryzen, enquanto, por exemplo, o irmão dele, que é o ROG Zephyrus, apostou na 12ª geração da Intel. O conjunto aqui é um Ryzen 7 6800H com uma RTX 3060, um hardware bem forte, mas talvez não o mais forte na sua faixa de preço, já que pelo preço que você paga aqui no Strix, existem outros modelos, por exemplo, com uma RTX 3070 concorrendo com ele, né? Mas o Strix aí entrega mais do que performance. Todo o design desse cara é diferenciado, ele tem um show de LEDs que pode agradar quem curte, né? Esse lado mais game. O que eu sei que não é todo mundo, principalmente nesse universo de notebooks. Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho mais sobre o que eu achei desse Asus ROG Strix depois de testar ele por um certo tempo, né? Falar sobre os pontos positivos, negativos, se justifica você pagar o valor alto que esse cara cobra, né? Se ele tem realmente algum recurso premium para justificar isso. E claro, agradecer a Asus por ter enviado esse monstro pra gente mostrar e testar para vocês, fechou? Então vamos lá, bora fazer o review aqui do ROG Strix G15 versão 2022. E como sempre, bora começar pelo design e construção desse notebook, né? O Strix é mais um daqueles notes grandes que não tentam ser tão portáteis assim, ele foca mais em trazer um conjunto mais forte, mais gamer mesmo, né? Então apesar dele ser de 15.6 polegadas, ele tem a famosa bundinha ali na parte de trás, né? Que deixa ele maior do que o Zephyrus, por exemplo, que foca justamente na mobilidade. E inclusive vocês vão ver eu comparando muito o Strix com o Zephyrus, porque eles estão basicamente na mesma faixa de preço e eles são irmãos, né? Eles fazem parte da Asus, ambos são da Asus e ambos são também da linha ROG, só que propostas um pouco diferentes. A tampa aqui desse notebook é de metal, inclusive tem esse logo da ROG que acende em branco quando você liga o monitor e fica bem charmoso. Já o resto do notebook é tudo de plástico. Inclusive o plástico utilizado ali no palm rest não é um plástico muito diferenciado, tá? Ele é liso e sem nenhum tipo de acabamento especial. Já na traseira ou na bundinha, a gente tem uns mais ou menos 75% de plástico simples e uns 25% de um material emborrachado com um visual diferente ali, imitando respingos de tinta. E inclusive ficou bem bonito, eu achei que casou bem com a proposta do notebook. Uma curiosidade é que existe um vão entre a tela e a base do notebook. Isso causa uma certa estranheza no começo, deixa o monitor mais alto que o comum, mas você acaba acostumando, né? E vale dizer que eu curti essa moldura de tela do Strix, ele é bem fininho, tanto nas laterais como também em cima. Em contrapartida, embaixo, você tem uma borda bem grossa nessa parte aqui inferior. Inclusive é uma das maiores bordas inferiores que eu já vi em todos os notebooks que eu já testei. Aqui passa de 2 dedos de borda para você ter uma noção. Inclusive o motivo de não ter borda em cima é simplesmente pelo fato de que esse notebook aqui não tem webcam. Ou seja, esquece reuniões, aulas, streaming, etc. A Asus até contorna isso falando que, primeiro, né, em um notebook gamer talvez você não queira utilizar o webcam, e segundo que se você quiser, pelo software deles, você consegue parear no teu smartphone, utilizar seu smartphone como webcam, mas convenhamos que é um contorno bem mais ou menos, né? Para quem vai utilizar ele se precisasse, né, a participar de uma reunião, de uma call, alguma coisa assim, provavelmente você não vai no Strix. Você vai escolher algum notebook que tenha webcam e pode ser que faça falta para você o fato desse cara não ter. Outra coisa meio diferente aqui no Strix são essas dobradiças expostas e meio largas também. Elas passam aí uma boa sensação de resistência, mas eu ainda tô na dúvida se eu achei bonito ou nem tão bonito assim. Agora, o grande diferencial do Strix para mim, né, um dos grandes diferenciais, principalmente nessa parte de design, é com certeza o LED RGB. Isso vai chamar a atenção de muita gente, vai afastar muita gente também, porque tem gente que não curte RGB, mas para você que curte, esse notebook ele tem uma strap RGB na parte de baixo, ó. Vocês conseguem ver que ele tem como se fosse uma listra, né? Que um neon na parte de baixo, igual os carros dos Velozes e Furiosos, mas que fica bastante bonito. Essa LED você consegue personalizar as cores,
cores, né? Você consegue aumentar ou diminuir intensidade. Então se você curte um setup mais colorido, um setup mais gamer, eu não vou dizer que ele tem a maior quantidade de LEDs RGB, porque ele não tem, é só teclado e essa listra. Se você pegar o Alienware, por exemplo, ele tem RGB no teclado, tem RGB na bundinha dele, tem RGB no logo Alienware, então tem alguns notebooks que tem mais pontos de LED RGB, mas aqui com certeza é o mais chamativo, porque não adianta muito o LED RGB ficar na parte de trás do notebook, porque você mal vai ver ele, né? Na parte da frente, você sempre vai estar vendo, vai estar no seu campo de visão esses LEDs aí na sua frente. E como eu falei, dá para controlar os efeitos de LED com diversas opções ali no software da ASUS, inclusive você consegue sincronizar os efeitos de LED da fita com os efeitos de LED do teclado, sem contar que a ASUS tem o Aura Sync, que sincroniza os efeitos com qualquer outro dispositivo da ASUS que você tiver aí que seja compatível. E uma observação, a parte de trás do Strix não é RGB, ele só acende na cor branca, aproveitando o backlight da tela do próprio notebook, tá? E bom pessoal, falando em RGB no teclado, é bom dizer que o Strix ele tem um teclado ABNT, mas novamente é um ABNT um pouquinho diferente, ele não tem um ponto de interrogação, mas de resto sim, ele é um ABNT comum, ele não é aquele notebook que só tem um C cedilha e o resto é tudo bagunçado. No teclado você vai notar o WASD com acabamento mais translúcido para dar uma aparência mais gamer, e também você vai notar algumas teclas extras, como as de cima que são macro, e você consegue reconfigurar elas para o que você quiser, ou as teclas do lado direito também, que são teclas multimídia. A sensação de digitação nesse teclado é uma sensação bem macia e molinha, tá? Então ele puxa bem o teclado do padrão da Acer, por exemplo, né? Não é um teclado durinho, com uma sensação tátil muito forte não, é mais molinho, o que agrada muita gente, principalmente para quem trabalha com digitação, trabalha muito com o teclado ali, um teclado mais mole, principalmente o notebook costuma agradar mais, apesar de que os gamers gostam de um teclado mais tátil. Aqui ele tá mais puxado pro mole mesmo. Mas enfim, no teclado não tem nada de muito mais diferenciado não, o RGB dele é por 4 zonas, então ele não é o RGB por tecla em si, você consegue configurar, né, 4 zonas diferentes, mas nesse modo Rainbow, por exemplo, ele tem uma transição de cores bem suaves. Agora, enquanto o teclado é mais comum, já o touchpad do Strix ele é bem diferenciado, inclusive um dos pontos altos desse Note. Primeiro que ele é gigantesco e você não precisa fazer muita força para pressionar tanto o clique direito quanto o clique esquerdo, né? É daqueles touchpads bem maciozinhos e leves, onde para fazer o clique físico mesmo, sem ser pelo touch, ele tem bem menos resistência. E isso é uma diferença entre touchpads mais premium e touchpads mais baratinhos. Aqui já é premium, mas o grande diferencial não é esse. O grande diferencial, não sei se vai dar para ver na câmera, mas se deixar apertado esse botão num lock, olha só o que acontece no teclado desse Strix aqui. Teclado não, né? Touchpad. O touchpad dele deixa de ser um touchpad e se torna um teclado numérico. E isso é simplesmente sensacional, pessoal. Eu adorei esse feature aí e eu acho, inclusive, que outros notebooks da ASUS, como o Zephyrus, poderia ter isso também, porque é um baita diferencial. Então, enquanto ele está no modo numpad, né, ele vai acender as LEDs ali do teclado numérico e quando você aperta de novo num lock, ele apaga essas LEDs e volta a funcionar como se fosse um touchpad. Vale lembrar que enquanto ele está no modo numpad, ele não funciona o touchpad, tá? Ele só funciona como se fosse um teclado mesmo, só que touch, e vice-versa, né? Se você deixar apertado ele apagar, ele volta a ser um touchpad comum. Então, ou é um ou é outro, ele não funciona os dois ao mesmo tempo, mas já é um baita adianto, já que um dos pontos do teclado aqui do Strix, que inclusive eu esqueci de falar, é que é um teclado TKL, né? Então ele não tem um teclado numérico aqui na lateral, ele acaba aqui no Enter, então faz uma grande diferença você ter o teclado numérico disponível aqui no touchpad sem ocupar espaço físico do notebook. Foi nesse ponto que esse ASUS aqui me ganhou, realmente para quem não vai usar um teclado externo, para quem não quer também utilizar tanto o mouse assim na correria do dia a dia, esse touchpad é diferenciado demais. E bom, ainda falando sobre a construção desse notebook, eu acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre as conexões que esse cara tem, que é um ponto bem baixo dele, para falar a verdade. Seguinte, ó, na lateral esquerda ele tem duas portas USBs comuns, 3.2 e um P2 combo para headset, e o resto das conexões ficam tudo atrás, não tem nada na lateral direita. E aí atrás temos uma HDMI 2.0B, uma USB-C 3.2 com saída DisplayPort, né, compatível com saída de vídeo, compatível também com Power Delivery, né, para carregamento, caso você queira carregar o notebook via USB-C, mas vai ser bem lento. E ele tem uma outra USB-C 3.2, mas apenas para dados, sem DisplayPort e sem PD. Então é como se fosse um USB comum, só que no formato de USB-C. Por último, uma RJ45 para conexão via cabo. Sendo bem sincero, nós temos conexões bem simples aqui no Strix, né? No total são 4 portas USBs, sendo 2 comuns e 2 USB-Cs, sendo que apenas uma dessas USB-Cs são com saída de vídeo. Então, sem usar docks, você vai conseguir plugar apenas 2 monitores externos nesse Note.
Hoje em dia, a maioria dos notebooks nessa faixa de preço você consegue conectar uns 3 monitores externos, né? Seja por ter 2 USB-Cs com saída de vídeo, seja porque às vezes vem com uma saída adicional, mini DisplayPort, coisa do tipo. Aqui são saídas um pouco mais básicas. E se fosse para achar um defeito onde não tem também, eu gostaria muito que tivesse uma porta USB na lateral direita, porque o mouse fica na lateral direita, né? E eu uso o mouse sem fios. Seria legal que se o receptor ficasse mais perto do mouse aqui e não na lateral esquerda, mas aí eu também tô reclamando um pouco de barriga cheia, apenas uma frescura minha. Já falamos sobre as bordas dessa tela, que é bem fininha em cima e nas laterais não tão fina embaixo, pelo fato dele não ter webcam integrada nele, né? Mas talvez isso seja compensado pela tela incrível que ele tem. Estamos falando aqui de uma tela WVA ou IPS, né? Basicamente a mesma coisa. Resolução 2K, Quad HD, questão de cores, né? 100% de DCI-P3, que vai dar mais ou menos 125% do sRGB, então uma tela com cores melhores até do que os Zephyrus, que já mostramos aqui no canal. A taxa de atualização dele é 165 Hz, perfeito para quem joga competitivo. 3 milissegundos de taxa de resposta, então uma tela bem rápida e questão de brilho. No site de especificações fala que ele tem 300 nits, mas a olho nu parece que ele tem mais 300 nits, até porque eu tenho um outro notebook de 300 nits, que é o Dell G15, e esse cara parece ter mais brilho. Mas assim, pessoal, essa tela não me surpreendeu no brilho ou proporção dela, como aconteceu ali nos Zephyrus, mas sim me surpreendeu muito na questão de cores que ele tem. Ele tem 125% do sRGB e isso é notável, né? As cores do Strix são mais vivas do que outros notebooks, principalmente se você comparar lado a lado e principalmente também se for comparado com um notebook com uma tela mais básica, aquelas que são 45% NTSC. Inclusive no software da ASUS tem várias calibrações de cores para você testar e usar, dependendo da sua preferência, né? Se você quer mais fidelidade de cor, se você quer cor mais viva ali no jogo mais lúdico, ou caso também você queira mais detalhes no escuro, esse tipo de coisa. Sobre a resolução 2K que ele tem, né, a resolução Quad HD, eu confesso que, cara, as telas de notebook são pequenas, né? São telas de 15.6 polegadas e eu não sei se eu consigo ver muita diferença entre uma tela Full HD desse tamanho contra uma tela 2K desse mesmo tamanho. Claro que se você olhar de perto, você vai notar sim que o 2K tem mais pixels que o Full HD, mas no dia a dia mesmo, jogando um jogo, vendo um vídeo, dificilmente você vai notar uma grande diferença. Sem contar que quando você for jogar algum jogo, que é a proposta dele ser um notebook gamer, né, a resolução 2K vai pesar o dobro do que o Full HD também. E como o Strix conta ali com uma RTX 3060, que tem apenas 6 GB de VRAM, eu diria que para jogar nesse Strix aqui, eu daria preferência para baixar a resolução para Full HD e deixar o 2K apenas para momentos que você for utilizar o notebook para produtividade, estudo, ver filme, coisa do tipo, mas para jogar eu acho que encaixa melhor o Full HD por conta do conjunto que ele tem ali, da 3060 principalmente, que não tem tanta VRAM assim para rodar 2K em qualidades muito altas. Eu prefiro rodar, por exemplo, Full HD, nesse cara no Ultra, do que subir para 2K e baixar a qualidade gráfica para o médio, por exemplo. Uma outra desculpa para isso é que essa tela é de 165 Hz, então seria legal você ter uma taxa de quadros bem alta, perto dos seus 165 FPS, né? Para você poder aproveitar a fluidez de uma tela de 165 Hz. Em 2K dificilmente você vai conseguir passar dos 100 FPS em jogos mais pesados, então também tem essa contradição aí. Mas não acaba por aí, porque a tela do Strix também tem uma tecnologia chamada de Adaptive Sync. Também tem lá nos Zephyrus, né? Que é aquela tecnologia para evitar tearing, que é quando o seu jogo fica meio que cortado no meio ali de vez em quando, né? Isso pode acontecer em muitos monitores que não tem nenhum tipo de tecnologia como Adaptive Sync, G-Sync ou FreeSync. E aqui nós temos o Adaptive Sync, porém ela só funciona se você manter o Optimus do notebook ligado. Ou seja, se você deixar a placa de vídeo integrada dele ligada, e a gente sabe que deixar a placa de vídeo integrada junto com a dedicada causa um certo gargalo, mas o Adaptive Sync ela está atrelada de alguma forma na placa de vídeo integrada aqui dos Zephyrus e não na dedicada. Uma coisa que me surpreendeu um pouco nesse notebook aqui que eu não estava esperando é com relação ao som, ao áudio, né, o sistema sonoro que ele tem, porque o ROG Strix ele tem um sistema de som bem interessante, ele tem subwoofers aqui dentro da estrutura dele, e inclusive é um dos notebooks com sons mais, não vou dizer profundos, né? São com sons graves. Você consegue ouvir uma música e você consegue sentir um pouco do grave. Claro que não se compara com uma caixa de som, monitores de áudio profissionais, mas é um sistema de som bem superior se comparado com notebooks mais simples. Eu gravei uma comparação, não sei se vai dar para ver muito bem, até porque quando eu gravei estava tendo obra aqui perto do meu apartamento, então eu acho que o microfone acabou captando um pouquinho das marteladas, mas veja se você consegue ver alguma diferença do som do Strix contra o som do LS300, que é bem simples.
E sobre o barulho que esse cara aqui faz, primeiro que em idle assim, sem você fazer nada, as ventoinhas nem parece que estão ligadas, ele é extremamente silencioso. E mesmo jogando no modo turbo, onde teoricamente ele iria colocar as ventoinhas para rodar, não no máximo, porque ele só iria colocar no máximo se fosse necessário, mas ele vai deixar as ventoinhas mais agressivas, né? E mesmo no modo turbo, rodando o benchmark ali no Forza, ele pegou apenas 52 dBs de barulho, o que é bem silencioso. Para você ter uma noção, o irmão dele, o Zephyrus, que a gente achou bem barulhento, pegou 67 dBs. Olha só a diferença entre eles. Agora, antes de nós falarmos sobre a performance aqui do Strix, que eu acho que é um dos pontos principais que você quer saber, porque é um notebook gamer, vamos falar um pouquinho sobre os componentes internos que ele tem ali dentro da carcaça. Ó, ele já vem com 2 pentes de memória RAM DDR5, tá? Cada uma rodando a 4.800 MHz, e esse notebook suporta, né, no total 32 GB, então 2 pentes de 16. Ele veio já com SSD de 512 GB e apesar de que no site do Asus dizer que ele é Gen 4, que pode até ser, mas nas velocidades de teste que eu fiz aqui, o benchmark do Crystal Disk Mark, ele pegou ali 3.500 MB por segundo de leitura, que é basicamente uma velocidade muito boa, mas para Gen 3, né? O limite do Gen 4 é bem maior. Mas de qualquer forma a velocidade já é muito boa. Ele tem um slot livre também para SSD e nesse slot eu coloquei um XPG S70 Blade, que já é Gen 4. E sim, o Strix é compatível com SSD Gen 4, tá? Nos slots adicionais e com velocidades altíssimas também. O S70 pegou 7.000 e quase 200 MB por segundo de leitura e 6.400 de gravação, o que é uma velocidade bem alta para o Gen 4 mesmo. A bateria desse notebook é bem grande, 90 Wh de 4 células, né? E isso combinado com o Ryzen 7, que está bem econômico, nós fizemos um teste aqui e esse note chegou a durar 7 horas fora da tomada, rodando vídeo no YouTube no modo de economia. É muita coisa, só para vocês terem como comparação, o Zephyrus, que tem o i7 12700H que gasta mais energia, em vez de durar 7 horas, dura apenas 5 horas, né? E o Strix no final dessas 7 horas, ele tinha um pouquinho mais de carga, tinha 14% de carga ainda, mas o VAP que estava testando, né? Ele teve que dormir, então daria para pegar um pouquinho mais, quem sabe chegava às 8 horas aí rodando um vídeo no modo de economia. Esse notebook também já é Wi-Fi 6 e por último o processador dele é resfriado por metal líquido, então isso talvez faça ele esquentar menos. Vamos ver se isso realmente acontece. Agora sim, finalmente vamos falar um pouquinho sobre a performance aqui do Asus ROG Strix G15 para ver se a combinação do Ryzen 7 6800H com a RTX 3060 dele deu bom, né? Se é uma combinação legal e vai rodar os jogos tranquilamente, até comparado com outros conjuntos. Principalmente comparado com o irmão dele, que é o ROG Zephyrus M16, porque é um conjunto bem parecido, só que com o i7 12700H. A primeira coisa a se dizer é que essa 3060 do Strix é teoricamente a mais forte que já passou aqui no canal, se a gente for ver a especificação, né? Porque ela tem 140 watts de TGP, que é um power bem maior do que outras 3060. Dell G15 tinha 130 watts, Zephyrus tem 120 watts. Então, teoricamente, ela é mais forte, mas vocês vão ver que na prática, TGP não faz tanta diferença assim. Outra coisa, esse notebook aqui tem Mux Switch, ou seja, dá para desabilitar a placa de vídeo integrada para evitar gargalo, né? Rodando jogos na tela do próprio Note, que no software seria esse modo Ultimate. Inclusive, todos os testes foram feitos aí no modo Turbo, para ter o máximo de performance, com o Mux Switch ligado para evitar gargalo da placa de vídeo integrada e gravando a tela pelo NVIDIA Shadow Play, como a gente sempre faz em todos os notebooks. E começando pelos testes comparativos, que são os testes que a gente faz em notebooks para comparar a performance, né, em alguns jogos específicos entre um notebook e outro, vamos começar pelo Forza Horizon 5. Rodando aqui o Forza, né, primeiro em 2K, que é a resolução nativa do notebook, e na qualidade Ultra, justamente para estressar mais a placa de vídeo, no final do benchmark ele pegou 67 FPS de média, o que é uma taxa bem interessante para uma 3060 nessa resolução, mas vou te falar que tá dentro da média, tá? Já que o Zephyrus M16, que também tem uma 3060, pegou 66 FPS de média, e o Gigabyte Aero, que também tem uma 3060, pegou por aí também. Então, apesar de o Strix ter uma 3060 de 140 watts, pelo menos no Forza em 2K e no Ultra, não fez tanta diferença assim, não deu muita vantagem para ele não. Nós tentamos também baixar a resolução para Full HD, que é onde a gente tem mais dados e outros notebooks foram testados nessa resolução também, e o Strix consegue manter uma taxa bem maior, coisa de 80 FPS no final do benchmark, inclusive tendo o melhor resultado com uma 3060 na nossa tabela, mas ainda assim tá dentro da média, né? Principalmente se comparado com seu irmão Zephyrus ou até mesmo contra o Legion 5i.
Testamos o Red Dead Redemption 2, que é um jogo mais equilibrado na questão de exigência de CPU ou GPU, ele é pesado para os dois, né? E começamos testando aí em 2K. Curiosamente, o Strix em 2K e com o Red Dead no talo, ele pegou o pior resultado de todas as RTX 3060. A gente não sabe por que, nós retestamos algumas vezes e ele sempre pegou basicamente esse mesmo resultado. Então, se a gente for considerar ele ficou por último até atrás do próprio Dell G15. Mesmo retestando, só que agora em vez de testar em 2K, testando em Full HD, ele também ficou por último entre todas as 3060, pegando 60 FPS de média. Nós retestamos várias vezes, mas os resultados foram sempre esses. A gente acha que teve algum bug ali no meio, porque não era para o Strix pegar menos performance do que os outros, né? Mas como testamos, precisamos mostrar aí para vocês. Para compensar isso, vamos testar um outro jogo que é tão pesado quanto o Red Dead nessa questão de ser equilibrado de peso no CPU e na GPU também, para ver se ele acontece a mesma coisa. Então no Horizon Zero Dawn, um jogo que a gente costuma testar também, e começando na resolução 2K e no máximo, ele chegou a pegar 73 FPS de média, tá? Semelhante ao que o Dell G15 com a 3060 pegou, também utilizando o monitor 2K externo, e a gente não tem muitos dados nessa resolução, porque não são muitos notebooks que tem, né, uma tela 2K para a gente poder comparar. Já em Full HD, nós tivemos uma boa performance aqui no Horizon Zero Dawn, 91 FPS, ficando acima da maioria dos notebooks com uma 3060, menos do Zephyrus, o seu irmão, que pegou uma performance bem maior, ganhando até de uma 3070 do Helios. Isso porque provavelmente o i7 do Zephyrus deu um gás legal nesse jogo aí. Por último, testamos o Rainbow Six Siege para comparar a performance do processador e ignorar um pouquinho a placa de vídeo, já que o Rainbow Six é um jogo mais competitivo. Inclusive deixamos em Full HD e no mínimo, para a placa de vídeo não influenciar no resultado, a gente ficar mais dependente do processador. E no final do benchmark ele ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o Zephyrus. Ele pegou 414 FPS, o que é uma taxa bem alta, mostrando aí o poder do Ryzen 7 6800H. E eu não sei se vocês separaram, mas dá para ver que em cenários onde você precisa de mais poder do processador, que foi no caso do Red Dead, no Horizon, também no Rainbow Six, né? O único cenário onde o processador não importa tanto é mais no Forza. No resto dos jogos o processador vai ter uma influência interessante. O Strix em todos os testes acabou ficando atrás do seu irmão, que é o ROG Zephyrus, porque o Zephyrus tem um i7 12700H que parece estar mais forte, bem mais forte por sinal, do que o Ryzen 7 6800H. Tanto que nos nossos testes do Cinebench, que é um benchmark que estressa só o processador, o Strix pega bastante ponto ali e fica no top 3, perdendo apenas para os notebooks que têm o i7 12700H, provando que os Ryzen em questão de performance estão abaixo, né? Isso tanto nos testes multicore como também nos testes single core. Então, pessoal, com esses resultados de benchmark, dá pra gente tirar algumas conclusões sobre o desempenho aqui do Strix, né? Primeira coisa, os 140 watts da 3060 não fizeram diferença em basicamente nenhum caso. O Zephyrus ganhou na maioria dos benchmarks e o Zephyrus tem uma 3060 de 120 watts, né? Então não é em todo caso que você socar watts, socar energia, vai fazer o chip gráfico funcionar melhor. Então existe um teto ali. O próprio Dan Ferreira já falou sobre isso, né? E os resultados aqui do Strix mantiveram ele basicamente na mesma faixa ali, na mesma média de outros notebooks que também tem uma RTX 3060. Falando de processador, o Ryzen 7 6800H ele perde para o i7 12700H de uma distância até um pouco grande, mas vale lembrar que a grande vantagem aqui do Ryzen é a questão de eficiência energética, né? Uma das coisas que o pessoal elogia bastante aqui é a questão de ele gastar menos energia, e é por isso que eu falei que esse cara dura bem mais tempo, né? A bateria dele dura mais fora da tomada do que o Zephyrus, que tinha o i7 12700H, então é uma balança interessante para você pensar. Mas chega de comparar e deixa eu mostrar aí mais alguns jogos que a gente testou aqui no Strix, né? Pra você ver até onde que esse cara consegue chegar, quantos FPS você vai pegar nos seus jogos mais ou menos. Ó, usando a resolução nativa dele, 2K Quad HD, foi possível rodar um Dying Light 2 no alto e com DLSS no modo equilibrado, tá? Mantendo a média de 60 FPS, e olha que o Dying Light já é pesado em Full HD, imagina em 2K. Inclusive, eu recomendo fortemente que vocês sempre utilizem DLSS, sempre que disponível, na resolução 2K. A perda de qualidade é mínima, tá? Então, DLSS, dependendo da forma como você configura ele, se você não for muito agressivo nas configurações, você quase que não nota a perda de qualidade, mas o ganho de desempenho é bem notável, principalmente nessas resoluções mais altas. Rodou também aqui o God of War no alto e também mantendo 2K, né? E de novo utilizando o DLSS no modo qualidade. Ele ficou aí com 73 FPS de média, o que é bastante coisa.
E para vocês verem que o DLSS importa muito, enquanto ele pegou 73 FPS no alto usando o DLSS, se ele não utilizasse o DLSS, ele ia pegar 53 FPS de média, você ia perder 20 FPS, e vê se vocês notam alguma diferença de qualidade. É quase impossível de você notar, já que o DLSS funciona muito bem, então sempre que estiver disponível, recomendo demais, porque para rodar em 2K vai ser um pouco necessário. Por último, testamos aí Elden Ring no talo e ainda em 2K, só que aqui ele pegou uma média de 52 FPS, uma média abaixo de 60, né, isso com tudo no talo, e infelizmente o Elden Ring não tem DLSS para salvar um pouco a gente nessa questão de resolução. O ideal talvez fosse baixar para Full HD, que aí sim você mantém 60 FPS estabilizados. E tudo, pessoal, sem esquentar, né? Eu não cheguei a falar sobre isso, também não sei se vocês separaram, mas tanto o processador como a placa de vídeo aqui do Strix estão bem tranquilos, mantendo uma média sempre abaixo de 80 graus na placa de vídeo e abaixo de 85 graus no processador também, então você não vai ter problemas com relação à temperatura nesse notebook. E bom, pessoal, eu sei que são muitas informações, mas vamos lá. Deixa eu fazer um resumo dos pontos que eu gostei aqui do Strix e dos pontos que eu não gostei tanto assim. Primeiro ponto positivo foi o touchpad. Cara, o touchpad é diferenciado demais. Esse touchpad com numpad é muito premium, eu fiquei bastante surpreso com isso, né? Gostei muito da tela, não por ser 2K, mas sim por ter cores muito boas, né? 125% dessa RGB faz diferença na prática e as cores ficam muito mais vivas, parece que elas vão saltar da tela ali. Inclusive eu gostei tanto que eu peguei uma tela com as mesmas especificações, né, 2K, 100% DCI-P3, que seria o 125% da RGB, e coloquei lá no meu LS300. A gente fez uma live recentemente mostrando essa troca. Gostei muito da duração de bateria aqui do Strix, foi o notebook com maior duração entre todos os notebooks que já passaram aqui no canal, então esse é um ponto que talvez vai decidir a compra de uma galera, por mais que ele tenha muitos LEDs RGB e tudo mais, no modo de economia ele desliga as LEDs, né, é um bom notebook para você que vai utilizar ele para trabalhar, fora de casa, fora da tomada, porque ele vai durar bastante graças à eficiência energética dos Ryzen. E eu acho que dá para colocar o ponto de que ele é silencioso como ponto positivo também. De pontos negativos, a primeira coisa é o acabamento, tá? Eu não curti tanto o acabamento de plástico que ele tem. Ele é um notebook muito bem construído, ele não parece ser frágil nem nada do tipo. Mas esse plástico é um plástico mais simples, não é igual o plástico do Zephyrus, que era um plástico mais acabado ali, né? Ele dava uma sensação mais premium. Esse cara não, é um plástico mais liso assim. Então no acabamento interno, principalmente aqui no Palm Rest, ele não passa a sensação de notebook de 12 mil reais. Eu preferiria que aqui ou fosse de metal ou tivesse um plástico com acabamento um pouquinho mais premium. A webcam vai fazer falta para você que precisa participar de calls, reuniões, coisa do tipo, tá? Poderia ter colocado uma webcam simplesinha aqui embaixo, o Gigabyte Aero faz isso, né? Para não ter borda aqui em cima, o Gigabyte Aero coloca a webcam aqui na parte de baixo. Então seria muito bem-vindo aqui no Strix também. E por último, apesar do Ryzen 7 6800H ser muito eficiente, eu esperava um pouquinho mais de performance, porque de acordo com alguns testes que a gente fez, a evolução do Ryzen de quinta geração para Ryzen de sexta geração tem diferenças, principalmente, por exemplo, da eficiência energética, mas de performance não teve um salto tão grande assim. Eu não coloquei o RGB nem como ponto positivo nem como ponto negativo, porque aí vai de você. Eu, sinceramente, eu achei bonito, mas no dia a dia eu acho que eu desligaria. Eu prefiro um design um pouquinho mais sóbrio. Comenta aí o que você faria, se você prefere com RGB ou sem RGB. Lembrando que sem RGB você perde um pouco de performance, né? Mas enfim, pessoal, comenta aí o que vocês acharam aqui do Asus ROG Strix G15, notebook muito interessante, com um show de luzes, uma tela excelente, primeiro notebook, né, com tela 2K que passa aqui no canal. E Asus, muito obrigado por ter enviado esse monstro aqui pra gente poder mostrar pro pessoal. Ele já apareceu em vídeo de unboxing, live de testes, fizemos comparações de processadores, então já deu para explorar muita coisa desse notebook. E para você que tá assistindo, não se esquece, deixe seu gostei, porque eu ainda quero testar mais notebooks da Asus, né? Tem o VivoBook Pro 15, por exemplo, tô louco aí para testar. Tem os ZenBooks da Asus aí, bem interessante também, o Duo e tudo mais. Então quem sabe se esse vídeo tiver bastante engajamento, a Asus não manda mais modelos aqui pra gente mostrar para vocês, fechou? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo então. Até mais, valeu!